Oi, gente. Quem disse que pais e mães não precisam aprender eternamente? Isso mesmo. Então, quando a gente começa a perceber que os nossos filhos e filhas estão fazendo algumas coisas que a gente não está conseguindo conduzir, ou melhor, fazer com que eles não façam as coisas que a gente não quer e fazer com que eles façam as coisas que precisam ser feitas, a gente precisa dar uma paradinha para saber como aprender a fazer nossos filhos fazerem o que tem que ser feito. Muita redundância, não é isso? Verdade. Por quê? Porque nós, pais e mães, a gente desenvolveu ao longo da nossa história aprendizagem de punição. Infelizmente, a gente briga mais do que elogia. Diga se não é verdade. Então, esse brigar mais, a gente aprendeu a brigar mais com nossos filhos. Brigar quando eles não escovam os dentes, brigar quando eles não arrumam a cama, brigar quando eles não levam os livros certos para a escola, brigar quando eles esquecem o lanche, a gente briga quando eles deixam a luz acesa, a gente briga quando eles não fecham a porta, a gente briga quando a toalha fica jogada em cima de uma cama, a gente briga com o quarto desarrumado, com as roupas desarrumadas. Então vejam, nós aprendemos um padrão de sempre estar brigando com nossos filhos. A gente, infelizmente, por isso que a gente está percebendo que não deu certo. E eu costumo fazer como, criei uma régua de que a gente possa estar se observando para entender o nosso comportamento. Veja só, tudo que você, como pai e mãe, está fazendo até agora, está dando certo naquela questão que você quer mudar nos seus filhos? Se não está dando certo, então é hora de começar a aprender novas estratégias de aprendizagem. E isso mesmo, o termo é esse: aprender habilidades. Pais e mães hábeis, eles sabem como trabalhar com recompensas para com seus filhos. Por exemplo, a gente desenvolveu um padrão de comportamento de brigar porque ele não escova os dentes. Mas em algum momento você lembrou de elogiar no dia que ele escovou, certo? Você lembrou também de elogiar o dia que ele fez a tarefa, sem perguntar a você se tinha alguma coisa? Você o recompensou pelo esforço que ele teve de acordar cedo e arrumar a cama dele? Geralmente a gente esquece de fazer isso. É isso mesmo. A gente está tão condicionado a brigar e a punir que a gente acaba, sim, esquecendo de recompensar, de elogiar aqueles comportamentos que foram bons. E aí, a gente começa a conversar com nossos amigos, amigas, desabafar com outros pais, com outras mães, dizendo: eu não sei mais o que eu faço com esse menino, com essa menina, porque tudo que eu faço não resolve. Exatamente, porque está fazendo da forma diferente. Eu vi que um pai, ele chegou conversando comigo, né, e ele impôs, disse que tinha imposto aos filhos que eles teriam que ser médicos, né? Só aceitava se eles fizessem medicina e não queria que eles tivessem uma vida como a dele, como a da mãe dele, que apesar a mãe é enfermeira e o pai é empresário. Então ele falando isso comigo, né? E na hora ele percebeu que talvez pudesse estar passível de um julgamento. E aí ele me perguntou: "Ah, você acha que eu tô errado, né?" E aí eu falei pra ele, eu digo: "Olha, a questão aqui não é estar errado, ou porque todos nós, pais e mães, sempre vamos querer o melhor para os nossos filhos. Talvez seja a metodologia que está sendo usada, talvez seja a estratégia que está sendo usada. Primeiro, por não inserir a criança ou adolescente no contexto de escolha, e segundo, por não estimulá-lo a escolher por uma área que os pais acreditam ser uma área favorável para ele, para a criança. Então, realmente, a gente precisa, sabe, escola de pais, escola de mães, é isso mesmo, aprender habilidades de como criar nossos filhos. Não quer dizer que uma pessoa saiba mais do que a outra, não. Talvez as habilidades que eu vou desenvolver na minha casa não funcionem na sua casa. Como eu consegui criar o hábito da leitura na minha filha, como eu consegui
fazer com que a minha filha ampliasse seu repertório alimentar, comessem outras coisas, dormissem no quarto. Então, todas essas aprendizagens, elas foram aos poucos, né, sendo desenvolvidas a partir da recompensa. Isso mesmo. Eu procuro sempre elogiar mais as atitudes positivas dela, porque isso aí vai incentivar com que ela faça de novo, para que ela obtenha aquele resultado positivo, né? A ciência do comportamento, ela nos ensina isso mesmo. Quanto mais a gente é reforçado em questões positivas, mais a gente vai repetir aquele comportamento positivo. Positivo, tô falando no sentido de que cada família considere positivo, tá? Porque nós temos os comportamentos socialmente aceitos, os comportamentos aceitos dentro de uma família, dentro de um grupo social. Então, a gente aqui não padroniza o que seria um comportamento positivo, o que seria um comportamento aceito. Alguns, sim, são padronizados, né? Mas a maioria depende da história, da cultura, né? Daquele local, daquela família, daquele espaço em que você esteja. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que esses comportamentos que estão difíceis de modificar, esses hábitos que estão difíceis de modificar, tanto nas crianças, depende também da modificação dos hábitos dos pais. Então, o comando que você está dando é um comando extremamente negativo em só brigar quando a criança faz alguma coisa, né? Se só brigar, punir, resolver, nós não teríamos as reincidências. A gente precisa, sim, buscar estratégias de recompensa de comportamentos positivos. Teve uma experiência que aconteceu em uma cidade nos Estados Unidos, um delegado começou a perceber que o número de multas e infrações estava altíssimo na cidade. E aí ele começou, a partir de estudos, né, que a gente não tem uma ideia mágica do nada, a gente começa tudo a partir de estudos, de pesquisas, a implementar uma nova estratégia. Ele começou a recompensar os bons atos do que punir os maus atos, que é uma aprendizagem prévia de evitação de infrações. Então, quem respeitava sinal de trânsito, né, quem respeitava as placas, sinalização, semáforo, era bonificado com ingressos em cinema, ingressos em parques, e toda vez, né, que ele começava a observar, a equipe dele observava uma pessoa jogando o lixo no lixeiro, ela era bonificada. E isso fez com que, ao longo de 6 meses, ele tivesse uma redução de mais de 70% no número das infrações. Então, são experimentos como esse que nos mostram que realmente a punição, ela não vai resolver, tá? Ela não vai criar aquela aprendizagem que a gente quer, que a gente está esperando, que é o hábito de escovar os dentes toda manhã, por exemplo, o hábito da leitura, o hábito de fazer a tarefa, né? Todo hábito, ele precisa ser reforçado de maneira positiva e ele precisa ser colocado também em condições favoráveis de sua execução. Porque, por exemplo, às vezes você quer criar o hábito de ir à academia, sua academia é do outro lado da cidade. Você já tem aí um empecilho gigantesco para não ir lá, certo? Você quer começar uma dieta e dentro da sua casa tem muitas guloseimas. Já existe uma limitação dentro. Então, para a criação de um hábito, necessário sim condições favoráveis para isso, né? E reforçamento positivo, né? Recompensas, elogios, gratificação. Tudo isso faz com que as aprendizagens realmente tornem-se eficazes. Então, a gente não nasce pai e mãe, né? A gente aprende, apesar da gente pegar também o histórico da nossa família, de como nossos pais fizeram com a gente e repetir de vez em quando. Mas quando a gente para, estuda, pesquisa e aprende, a gente começa também a lapidar as nossas ações. Tchau, gente!